você tem que entender uma coisa. Quando a gente fala de projeto social, é uma coisa mais profunda. Porque, tipo assim, gente, dependendo de onde você for executar o projeto, não é simplesmente você chegar e dar aula. Eu acho que em qualquer, até na escola normal. Mas as pessoas estão ali, ela te vê como. É diferente. Sabe quando você começa a estudar de criança e você vê o seu professor como meu amigo, meu professor, é tipo aquela coisa? Então, é assim, É igual. gente, em projeto. Então, às vezes, vai ter dia que, tipo assim, você tá vendo que o seu aluno não tá bem. Você vai fechar o olho e fingir que ele não é nada e não vai fazer nada para tentar ajudar? Não, não é assim. Projeto social vai além de ensinar. É meio que é uma coisa muito diferente, pelo menos diferente das coisas que eu era acostumada a executar. Então, tem aquela, você acaba se envolvendo e você, com isso, você acaba ajudando de várias outras formas. Por exemplo, já teve projeto que foi uma época difícil que a gente via que os alunos estavam passando por uma certa dificuldade, a gente fez uma campanha de para fazer cesta básica para doar para as pessoas que estavam precisando, entendeu? Porque tipo assim, gente, não é legal você tá vendo que tá acontecendo um problema ali com o seu aluno e você não ajudar. Pelo menos eu não acho legal. Eu não vou fechar o olho e fingir que nada é nada, dar a minha aula e acabou ali o horário, tchau e benção. Não. Tá passando por uma dificuldade, o que eu posso fazer para ajudar? Né, Evandro? A gente sempre fazia esse estilo de evento nos nossos projetos que a gente executou para ajudar, porque não tem coisa mais bacana do que a pessoa chegar feliz. Ai, vou para aula que hoje é. Eu já tive aluna que escutar eu falando lá, que era vizinha do lugar onde a gente executava o projeto, e ela escutava eu dando uns gritos lá com as minhas alunas, brincando e dançando e tudo mais, ela falava, hoje é a aula da Gi, eu vou. Então, às vezes a pessoa ela tem vários problemas, e aí ela tipo assim, ela vem com aquilo, vem para sua aula, não só para aprender, mas ela sabe que quando ela chegar ali, ela vai sair dali mais leve. Então, o projeto social engloba muita coisa além de você ensinar a técnica, tá? O fusing, a transformação, ensinar para ele uma profissão engloba muito mais, é muito além. Pelo menos em todos os projetos que eu executei foi assim. E se a gente executar outros, sempre vai ser assim. No caso, você tem que pensar que em como você consegue, qual estratégia você vai usar para aplicar durante a aula para fazer com que aquele aluno saia da sua aula melhor, com a autoestima mais alta do que ele chegou ali. Porque imagina só, no nosso caso, imagina só que os alunos eram uma bateria. Vou usar aqui essa analogia para acho que vai ficar mais fácil de entender. Eles eram uma bateria, então eles chegavam na atividade com a bateria praticamente descarregada. Então a gente criava, a gente brincava, a gente dançava, a gente gritava. Então isso fazia com que a bateria fosse carregando, carregando, carregando. Eles saíam com a bateria mais cheia do que entrou. Saía do projeto, aí a vida acontecia. Né? Vinha os problemas, vinha as dificuldades, chegava no outro dia com a bateria descarregando de novo. Daí a gente já percebia, isso aqui já era normal da gente perceber, a gente às vezes adaptava a atividade, quando a gente percebia que uma determinada pessoa estava com alguma dificuldade, a gente adaptava a atividade para que a autoestima daquele grupo de pessoas se elevasse durante a execução dessa atividade. Então aí a bateria deles carregavam de novo, e a gente ia fazendo isso sempre. Por quê? Porque um pouquinho, pessoal, um pouquinho que vocês fazem, que a gente consegue fazer em prol da outra pessoa, sem esperar nada em troca, meu, é bom. É o bicho. É transformador isso. Porque a pessoa percebe que a gente está fazendo porque de fato é da gente. A gente está levantando a autoestima porque de fato é da gente. Então eles tendem a replicar aquilo que eles estavam recebendo da gente ali na atividade. Tinha muitas atividades que eram mais focadas no intelecto, não sei o que, pesquisa tal coisa. Por quê? Para ajudar eles a entender melhor como que funcionavam determinadas coisas. Então, a gente criava toda uma estratégia para não somente eles chegarem lá na atividade difusa e aí vamos aprender a cortar uma garrafinha aqui
e acabou. Não, porque isso, imagina só você ensinar a técnica do fusing para jovem de 12, 13, 14 anos. Ele vai no primeiro dia, bicho, vai ser da hora, nossa, aprendi a cortar a garrafa. Vai no segundo, nossa, aprendi a fatiar a garrafa. Vai no terceiro dia, nossa, coloquei a garrafa no fogo, aqui é a peça que eu fiz. Pronto, já tá com a peça ali. No quarto, quinto dia, se você sempre repetir a mesma receita, eles vão cansar. Então, assim, eu estou falando aqui o jovem, mas qualquer pessoa, se ele percebe que você está passando muito do mesmo, eles vão cansar, eles não vão. E aí o projeto, que antes tinha uma ideia super bacana, por causa da mesmice, tende a ir perdendo o público. E aí não tem aquele mesmo resultado que tinha antes. Então, essa dica aqui que a gente está falando, nossa, é o bicho, utiliza da sua sensibilidade de percepção para identificar naquele público, naquele grupo de pessoas, algumas dificuldades em comum em que você consiga de fato ajudar sem esperar nada em troca. Porque você fazendo isso, eu tenho certeza que seu projeto vai bombar. E mesmo que você não faça esperando, a gente não faz nada esperando nada em troca, mas acredita. Acredite que o maior beneficiado é você. Porque quando você vê que você teve, que você conseguiu ajudar alguém, gente, é uma coisa, uma felicidade inexplicável, né, Evandro? Inexplicável quando você fala, meu, olha como aquela pessoa tá transformada, como aquela pessoa tá diferente. É uma sensação magnífica, tá? Então, a gente não faz esperando em troca, mas a gente recebe, com isso, vem um negócio muito bom, uma energia muito boa pra gente. Então, faz o teste, faz aí pra vocês verem. Já teve projeto, e uma coisa de projeto, no sentido de, o projeto, gente, ele não pode ser um projeto engessado, tá? Porque assim, o que acontece? Às vezes você tem um plano de aula e um plano de execução de projeto, né? Se você for dar aula. Só que no campo de batalha, no dia a dia, as coisas são diferentes. E se você não ser moldável, né, modelável, sei lá, Bombar. o negócio não vai dar certo. Porque se você não você tem que ter essa sensação de tipo, ó, desse jeito que eu planejei, não tá dando certo. O que eu posso fazer para melhorar? Como exemplo, já teve projetos da gente começar ensinando a técnica e falando, ó, empreendedorismo, vamos fazer e vender, ganhar dinheiro e cortar vidro. A gente percebeu, a gente começou com a técnica, só que a gente percebeu que aqueles alunos, eles tinham uma crença limitante dentro deles no sentido de, eu não vou conseguir, eu não sou boa nisso, todo mundo consegue, menos eu, né, Evandro? E aí, o que a gente teve? A gente se reuniu e falou, não, a gente tem que mudar esse projeto. Porque se a gente ficar batendo na tecla nisso, eles vão desistir. Então a gente meio que parou com a técnica e fomos trabalhar essa questão das crenças limitantes, dos traumas, autoestima, tá? E aí depois que a gente viu, não, agora eles estão preparados para aprender, eles estão, a gente sentiu que já estava na hora. Inclusive, boa parte já estava até pedindo. E aí, quando que a gente vai voltar a mexer com o Fuse? Daí a gente voltou, tá? Ah, Gisele, mas você é psicóloga, você é psicóloga, como é que vocês fizeram isso? Porque pesquisando, estudando e querendo o melhor do outro. Porque eu não sou psicóloga, o Evandro também não. Mas a gente viu a necessidade, então a gente teve que estudar, pensar estratégias, ler e colocar e praticar coisas diferentes com eles para depois a gente voltar na técnica. Então, se você quer ter um projeto bem executado, onde as pessoas vão falar bem do seu projeto, vão gostar, lembra sempre, o seu projeto não pode ser um projeto engessado. Ah, não, Gisele, mas aqui na minha planilha tá falando que hoje é dia de cortar o bico e o gargalo, não sei o que, o fundo da garrafa. Tá, gente? Mas papel é só papel. Na hora que você estiver executando o negócio, é diferente a situação. Você tem que adaptar, se você quer, como eu disse, ter um projeto bem executado. E que as pessoas falem bem do seu projeto.